Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. São Paulo acaba de fechar novo negócio, novidade maravilhosa envolvendo o Casemiro. Tem também a situação, novo episódio na situação do Marcos Antônio com o São Paulo Futebol Clube. Vou contar tudo aqui, excelentes novidades, né? Excelentes notícias falando da questão estrutural do Harry Maciço com o São Paulo e uma nova investida de pessoas assim que, nossa, não dá nem pra falar. Temos novidades em relação a Cotia e toda a preparação pro São Paulo enfrentar, claro, Red Bull Bragantino, jogo importantíssimo. Tudo isso e muito mais vocês acompanham aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas notícias, últimas novidades, tudo que rola no São Paulo Futebol Clube. Galera, chega mais, chega pra cá sem enrolação, porque nós temos muita coisa pra falar, a começar por essa vitória institucional, né? Se assim pode dizer, uma vitória de bastidores, em que nós vimos uma tentativa, né, de pressão, talvez, ou de tentar provar alguma coisa envolvendo Harry Maciço e a sua filha. Só que ficou um ato muito patético, muito horroroso, né? Por conta de haver, né, por quem tava ali encabeçando o negócio, Outen Aires, Leco, Aidar, Casares e muitos outros. Só que eu estou falando aqui de inimigos diretos, né, inimigos do São Paulo Futebol Clube, nossos inimigos, pessoas assim, pra mim, né, que tem o caráter assim, deplorável, pessoas que, isso é opinião, tá, pessoas que pra mim tentaram destruir o São Paulo de todo jeito. Se não foi diretamente, foi de forma indireta. Caras assim completamente incapazes de dirigir um clube da grandeza do São Paulo, pra não falar outra coisa. E aí agora tentaram uma reunião aí e a torcida ali na porta, né, do escritório de advocacia daquela pessoa que eu não vou nem citar aqui, né, porque são todos são todos advogados, né, Douglas Schwartzman, Mara Casares, que não estavam, né, mas pode reparar, esses caras aí, a maioria são tudo advogados, né, Aidar, né, todos ali são advogados. Não sei se o Casares também, era do marketing e tal, mas é uma coisa assim deplorável, uma coisa assim deplorável que me enoja. Só que dá pra nós comemorarmos demais, porque não deu em nada. Aparentemente uma movimentação política de oposição, aparentemente, tá? Pra pressionar o Harry Maciço, pra tirar força do Harry Maciço. Estão falando Harry, só que eu acho que é Harry, né? Harry Maciço, o presidente, esse novo presidente de São Paulo, que tá mandando muito bem, que está muito bem. E assim, fui atrás, não é brincadeira não. Esse cara, ele não veio com o discursinho não. Ele falou assim, minha filha, se tiver feito alguma coisa de errado, vai responder, que responda. Ou seja, com ele não tem passação de pano não. E fui atrás, não é brincadeira não. Esse cara parece ser muito idôneo, né? Diferente do que nós tínhamos aí, parece um cara transparente, correto, uma figura correta e idônea, o que é assim simplesmente maravilhoso. É inacreditável, não é que ele vai entrar lá e deixar a banda rolar do jeito que sempre rolou. Esse cara não. Esse cara aí, ele aparentemente, pelo que tá todo mundo falando e pelo que eu pude apurar, ele é idôneo, foi checado, foi verificado a idoneidade do Harry Maciço. Então, é uma coisa assim, esse cara, o Harry Maciço, eu não sei como é que fica ali na questão estatutária, se você pode concorrer a presidente ou não. Não é pra você ficar até o final desse ano não, queridão. É pra você tentar um pouquinho mais do São Paulo aí. Não sei se ele pode se candidatar a presidente sendo vice, sinceramente eu não sei como é que fica isso no estatuto. Mas esse cara tem olhado o bom futebol de São Paulo. Esse cara tem pulso firme. E se incomodou. Se esse cara tá incomodando Outen Aires, Casares, Leco, Aidar e outros, então a resposta tá dada. É ele que tem que ficar. Vai acertar tudo? Talvez não, mas já é muito melhor. 1 milhão de vezes melhor. Então dá pra nós comemorarmos demais essa vitória do São Paulo Futebol Clube. Galera, tivemos outra notícia assim, inacreditável, de um afastamento. Até anotei, Paulo César Pires, ele era responsável pela manutenção de Cotia. Nós acabamos de ver uma matéria, uma reportagem, eu não lembro o nome, mas uma matéria muito séria, muito responsável recentemente,
mostrando como o Cotia estava abandonada, né? Expondo. No São Paulo, isso tá sendo positivo, né? Nós estamos vendo matérias e reportagens expondo, porque nós estamos dependendo disso, desse tipo de exposição, desse tipo de coisa, para mostrar o que está sendo feito lá dentro, porque as pessoas lá dentro estão tentando destruir o São Paulo de verdade. As pessoas, né, que estavam lá, não só em Cotia, mas o Casares, o Carlo Magno, o Belmonte, eles estavam ali para destruir o São Paulo. Isso é minha opinião, tá? Eles estavam ali para destruir. Então essas matérias investigativas de exposição, por pior que seja para nossa imagem, nesse momento são boas, porque virou a melhor forma talvez de lutar contra essa escória, contra essa escumalha que ainda tenta destruir o São Paulo. Então é maravilhoso. Então esse cara tá afastado. Paulo César Pires, responsável pela manutenção, que ficou algo escandaloso com a matéria recente divulgada. E parece aí na matéria que ele é sobrinho do Belmonte. O que dá pra falar em relação a isso, né? Porque uma coisa é você pôr um parente seu, igual o Bernardinho, né? Quando o filho dele tava na seleção brasileira, o Bruninho, ele gritava demais. Às vezes os próprios jogadores, lembra do vôlei, Bernardinho do vôlei, pra quem não sabe, Bernardinho do vôlei, ele colocou o Bruninho, um jogador muito competente, muito capaz, que merecia estar na seleção. E para não parecer que ele estava privilegiando o filho dele, ele berrava com o filho dele, ele dava bronca, ele gritava mais do que ele dava com os outros, para justamente não parecer que ele estava dando vantagem pro atleta por ser filho dele. Às vezes os jogadores, companheiros do Bruninho, brigavam com o Bernardinho. Pega leve, você tá pegando pesado com o Bruninho só porque ele é seu filho. Os caras pegavam leve com ele. Então, dá pra entender quando uma situação específica, rara dessa. No São Paulo, não. No São Paulo, fica claro que não é uma situação dessa, porque é tudo um bando de inútil, um bando de incompetente que estão lá pra destruir o São Paulo, e na hora do vamos ver, fica aparecendo ex-esposa, namorada, Aidar, né, com uma namorada também, na época, Sinira, né, acho que era isso, Belmonte com um sobrinho, Rui Costa, isso não ficou provado, mas com possível genro aí, sei lá, um grau de parentesco, agente, sempre tem isso aí no São Paulo, de gente que tá ali, não tá ali brigando pelo São Paulo, né? Tá gente ali brigando pra destruir o São Paulo. Então pega muito mal, esse cara acabou de ser afastado, mas isso é uma excelente notícia, né? Agora tá melhorando, o Harry Macis tá melhorando. Galera, e depois eu prometo olhar, tá? Prometo olhar se o Harry Macis pode se candidatar sendo vice, né? Vou olhar se ele pode se candidatar para presidente do São Paulo. Esse pra mim seria o presidente, por enquanto. Galera, vamos lá. Provável escalação do São Paulo para jogar contra o Red Bull Bragantino. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de futebol, né, agora. Chega, né? Vamos falar de futebol. Provável São Paulo para enfrentar o Red Bull Bragantino. Jogo que nós temos que ganhar e vamos ganhar, né? Rafael no gol, Lucas Ramon que está com números impressionantes, com o físico impressionante, as estatísticas físicas impressionantes, o que é uma excelente notícia, né? Lucas Ramon tá superando muito isso e dá pra ver que nós temos dois jogadores em forma que vieram do Mirassol. Duas baitas contratações em todos os sentidos. No sentido de adaptação, no sentido de físico e técnico, né? E as posições que o São Paulo precisava. Então esse Lucas Ramon e esse Danielzinho são dois acertos, né? Ele está com números impressionantes na questão da questão física ali, né? De ganhar as atividades físicas, né? Das estatísticas físicas dele. É maravilhoso. Olha lá, provável São Paulo. Rafael no gol, Lucas Ramon, Alan Franco ou Arboleda e Sabine Enzo. Acredito que ele vai com Alan Franco e Sabino, né? A Arboleda não jogue, fique no banco pelo menos, né? Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias. Perfeito. Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilha, Lucas Moura, Luciano e Caleri. É o time que ele tá entrando, né? Às vezes com o Bobadilha, às vezes com o Pablo Maia. É o time que o Crespo tá entrando e é um time fortíssimo que finalmente o Crespo tá se encontrando em relação a isso, né? Aqui nós podemos ter uma novidade, né? Muito provavelmente não inicie, mas já pode reforçar o São Paulo nos próximos jogos, é o Cauli.
né? Acho que vai ser muito interessante daqui a pouco ver o Cauli jogando no lugar do Bobadilla. Marcos Antônio, Danielzinho e Cauli. Pra mim, o Cauli é mais jogador que o Bobadilla. De novo, gosto do Bobadilla e gosto do Pablo Maia. Mas nesse momento, pra mim, o Cauli já chegaria jogando nesse time, que muito provavelmente acontecerá. Fica cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Ataque, fantástico. É o ataque que tem que entrar mesmo. São Paulo acabou se dando muito bem, né? Crespo falou bolacha no começo da temporada, né? Falou nada a ver, mas já voltou atrás, tá fazendo um bom trabalho. É isso que nós queremos do técnico Hernan Crespo, né? E agora o São Paulo tá muito bem. São Paulo briga título do Campeonato Paulista, não tem obrigação nenhuma de ganhar, mas briga título igual todos os outros. E como é paulista, né? São Paulo tem todas as chances de ganhar. E tem formas e formas de perder. Formas e formas de ganhar ou perder. Então não seria problema o São Paulo tem total condição de ganhar, mas não seria problema o São Paulo perder, desde que faça bonito, desde que jogue bola. Vai enfrentar, né? Tem outros clubes muito mais fortes que o Bragantino para enfrentar, mas não é vergonha nenhuma perder. Vergonha é não jogar bola, né? Então, o São Paulo tá muito bem. São Paulo tá líder no Brasileiro, né? Ali com o Palmeiras. E podendo ganhar o Campeonato Paulista. São Paulo está muito bem na temporada, muito diferente do que o Crespo, que estava perdidinho também no começo, falou que ia brigar os 45, dando um panorama completamente, um cenário completamente horroroso do São Paulo. Isso não é verdade. Aí chegou o Rafinha e o Crespo se encontrou. O Crespo mudou o discurso. Agora ficou bem bacana. Eu tô muito feliz com esse São Paulo hoje. Acho que o Crespo também ganhou uma sobrevida. Eu não acho o trabalho técnico do Crespo espetacular, mas acho que ele ganhou uma sobrevida sim pelo São Paulo. Olha lá, pra passar de tema, né? Rafael no gol, provável. Rafael no gol, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias, Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilla, Lucas Moura, Luciano e Caleri. Fazia tempo, hein, Crespo, que você não tinha um time titular. Percebe como é melhor? São Paulo melhorou muito a partir de ter um time titular mais fixo, se é assim que nós podemos dizer, né? Galera, Luciano, São Paulo fez o anúncio, é nosso, está fechado, está comprado, né? Renovado, né? É como se fosse uma compra, está renovado até o final de 2028. Sei que a questão do Luciano envolve polêmicas, porque alguns acham ele unânime, um dos melhores jogadores dos últimos anos, de todos do São Paulo, um ídolo master e tal, e tem muitos que não gostam do Luciano, não é que não gosta, mas tá meio que de saco cheio por uma questão de contexto, por uma questão de acontecimento, de momento do time, do momento do clube. Então o Luciano, ele é um cara regado de muitas polêmicas, né? Agora vai ficar até 2028 no São Paulo, contrato que alguns também julgam ser longo, pelo tempo de casa do Luciano, né? Mas é isso aí. Luciano vai ficar. Eu vou falar brevemente sobre isso, porque eu sei que gera muita intriga, muita polêmica. Comentem aí quem quiser em relação a isso. Pra mim, o Luciano, ele é um cara... Eu gosto do Luciano atacante. Pra mim, o Luciano jogador de futebol, atleta, atacante, eu gosto. O que eu não gosto é o Luciano de 10, né? Sendo 10 na prática. A camisa não me incomoda ele ser o camisa 10. O que me incomoda é ele ser 10 quando ele fica parado, igual uma tartaruga no meio campo, né? Na meia atacante. O que eu não gosto é do Luciano 10, eu não gosto do Luciano diretor de futebol, do Luciano técnico, do Luciano coordenador de Cotia, do Luciano... que mais? Luciano... coordenador técnico, né? Coordenador tático, diretor de futebol, presidente. Esse eu não gosto, né? Já vimos o Luciano em várias, né? Em vários cargos no São Paulo. Gerente esportivo, né? Esse Luciano eu não gosto. O cara que dá piti, o cara marrento, né? O cara que aparentemente é o líder do vestiário, né? Que quando não tá na fase boa, quando tá tudo ruim. Esse Luciano eu não gosto. O Luciano, segundo atacante, que entra pra jogar bola, que entra com humildade, que entra pra ajudar o São Paulo, que entra pra fazer gols em jogos decisivos, como ele já fez muito, esse eu gosto. Esse eu gosto, esse pra mim não tem problema nenhum. Esse daí me agrada bastante. Então é isso. Vamos ver como é que vai ser essa nova etapa do Luciano pelo São Paulo, coisa que divide muita opinião, né? Um jogador que divide muita opinião.
Galera, Marcos Antônio continua a novela assistente. Dico, não é possível, eu concordo. Não é possível. Rui Costa acabou de dar uma entrevista, falou, é nosso. E outra, São Paulo prepara a renovação com o Marcos Antônio, né? Até 2030, uma multa de aproximadamente 100 milhões de euros, aumento salarial, a coisa toda. Harry Macias acabou de dar uma baita de uma valorizada no Marcos Antônio. São Paulo está fazendo tudo certo com o Marcos Antônio. E aí o Marcos Antônio em campo corresponde como um dos melhores jogadores disparados do futebol brasileiro, entrando para os melhores jogadores do futebol brasileiro, que tem muitos bons jogadores no futebol brasileiro. Marcos Antônio hoje é um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Um craque, simplesmente isso. E aí agora o Flamengo, ainda muito interessado, o Marcos Antônio desperta interesse, né? O Flamengo quer de todo jeito e desperta interesse de alguns clubes da Europa. O Flamengo ainda está em cima da história do Marcos Antônio com o São Paulo, pensando, armando um possível bote, imaginando que o São Paulo não pagará a Lazio, não honrará os compromissos com a Lazio, né? Não vai honrar o pagamento lá com a Lazio. Se o São Paulo tiver qualquer deslize e tiver qualquer problema na negociação final, né, dos acertos finais com a Lazio, o Flamengo vai querer intervir de qualquer forma. Tipo, eu assumo a dívida, eu pago qualquer coisa, porque o Flamengo não desiste. É impressionante tamanha insistência do Flamengo pelo Marcos Antônio. Todo mundo sabe que ele é um craque, né? Mas o São Paulo já falou não várias vezes e os caras não saem de cima. É impressionante. Então o São Paulo precisa ver, não pode perder nenhum prazo, não pode perder absolutamente nada. Tem que fazer tudo legalmente, contratualmente falando em relação ao Marcos Antônio, para não vacilar, não perder o jogador, porque tá despertando. Os caras vão vir de todo jeito para tentar tirar agora do São Paulo. Galera, novidade simplesmente fantástica envolvendo a volta do Casemiro pro São Paulo. Esse aí sim seria a cereja do bolo, né? Uma coisa assim espetacular, né? Imagine o Casemiro vem pro São Paulo. Falam que não agora, né? No meio do ano. Imagine o Casemiro vindo ali pra primeiro volante com o Marcos Antônio e com o Danielzinho. Cê é louco! Entrega as taças. Tem uma notícia no portal The Sun Football, né, em inglês, que o São Paulo prepara uma oferta de 2 anos pro Casemiro, podendo de 2 anos pro Casemiro e tendo um cargo dentro do futebol do São Paulo, né, após a aposentadoria, que eu tô imaginando. Acho que isso aí, esse tipo de informação que vem é porque alguém do São Paulo já deve saber, né? Porque os jogadores, o pessoal do futebol se conversa. Então, muito provavelmente o Casemiro já falou que quer ser... estou imaginando pela notícia, né? Que o Casemiro já deve ter falado, quero ser um técnico, quero ser um manager, um gerente, um coordenador de futebol, alguma coisa, né? Pro São Paulo, para vir essa notícia envolvendo o São Paulo e o Casemiro. Acredito que tem algo nesse sentido. O Casemiro já tenha falado, né, nos bastidores que quer continuar no futebol assim que se aposentar, trabalhando, atuando no futebol. Então, para mim seria maravilhoso. O São Paulo falou que o São Paulo vai fazer agora uma proposta no meio do ano, né, pro Casemiro de 2 anos, podendo estender para ele trabalhar no São Paulo depois em algum cargo, né, do São Paulo. Isso é muito bacana. Isso é muito legal e espero muito que venha. Muito, muito, muito mesmo. Só depende do Casemiro querer, né? O Casemiro ainda pra mim não é um menino, né? Não é mais tão jovem, mas é um jogador lendário, né? É um cara que ganhou a Champions League, é um cara que decidiu muita Champions, né? Então é um cara que, mesmo mais velho, pra mim esse faria completa diferença no futebol brasileiro. Eu gostaria dele demais no São Paulo. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. O vídeo de hoje foi esse. Eu vou sempre apurando, trazendo sempre aqui pra vocês. É isso aí. Valeu e até a próxima.